somos vasos de barro, pequenos vasos, né? Você deve ter ouvido a mensagem lá em Brasília ontem, né? A mensagem foi sobre isso. Nós somos vasos de barro que levamos o quê? Um tesouro. E o que é tesouro? Tesouro é um conjunto de riquezas, né? E nós levamos, por favor, escuta só, por favor. Só escuta, por favor, só escuta. Por favor, só escuta. Ou então vem para cá, né? Só escuta, por favor. Senão você não vai ser abençoado. Somos vasos de barro e levamos um tesouro. Mas não é todo mundo que leva o tesouro, né? São os vasos que estão nas mãos do oleiro. Todo ser humano é vaso de barro. Isso sugere fragilidade, vulnerabilidade. Vai falar que você nunca viu um vaso quebrar. Quem já viu? Aí. Uma moringa. Você sabe o que é moringa, né? Uma talha. Eu mesmo já quebrei um monte. Sem querer. Porque caiu, quebra. Então, quando Deus nos chama de vasos de barro, através do apóstolo Paulo, isso não é elogio, não. Não. Isso não é exaltação, não. Isso aí ele sugere a insignificância do homem, tá? A fragilidade, a vulnerabilidade do ser humano. Por mais que tenha conhecimentos, conquistas, continua sendo vaso de barro. Vai me dizer que você nunca ouviu falar que um rico morreu de câncer. Vai falar que você nunca ouviu falar que o sujeito era presidente da república, tinha um exército em volta dele e uma bala o achou. Lá na América ainda. Vai me falar. Todo mundo é vaso de barro, rapaz. Aí, a visão deste homem. Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, e de longe penetras os meus pensamentos. Eu e você já tivemos muitas demandas, muitas situações difíceis e adversidades, e as temos ainda, e provavelmente nessa fase da vida você esteja vivendo uma situação que o seu desejo é que Deus esteja vendo e conhecendo os pensamentos seus, os desejos, as petições, né? Às vezes a gente está orando, a gente fica assim, puxa, tomara que o Senhor esteja prestando atenção, porque eu não aguento mais. Aí você pega a visão de um homem desses, um dos que mais sofreram na face da terra, né? Você quer ver uma coisa? Esse aí é o Davi. Todo mundo conhece o Davi pelo nome, não é verdade? Esse foi o Davi que disse isso. Dois reis muito falados na Bíblia, Saul e Davi. Um deles se suicidou. Foi o Davi que se suicidou? Ah, não, foi o Saul. Foi o Saul? Foi o Saul. Tem pregador que vai falar, peraí, mas lá o Valdemir nem sabe quem foi que se suicidou. Peraí, irmão, vai cuidar da sua vida, tá? E Saul foi o primeiro suicida da humanidade, o primeiro suicida da humanidade, o Saul foi. Então, porque o povo pediu, o povo queria um rei. Deus falou, vocês querem um rei, vocês não querem que eu governe vocês, não? Então, se você acompanhar, se você pesquisar, buscar o histórico da vida de Saul e de Davi,
Davi, o próprio filho, queria matá-lo e tirar o reino dele. E tinha inimigo por toda parte. Davi teve que se fingir de maluco para não morrer, esconder em caverna. Davi teve muito mais problemas do que Saul. Quem foi que se matou? O Saul. Davi teve mais problemas. O que significa? Que a qualidade de vida, o bem-estar do crente, da mulher de Deus, do homem de Deus, é do tamanho da sua fé. Aliás, Deus era Deus de Saul. O mesmo Deus de Saul é o Deus de Davi. De vez em quando alguém pergunta, apóstolo, como é que o senhor avalia a grandeza, o tamanho de Deus? Aliás, numa entrevista uma vez, o tamanho de Deus. Eu falei, isso é de cada um. O meu é muito grande. Mas não é o mesmo, o meu, nossa. Eu falei, não, é o mesmo, mas pode ser que o seu seja menor, ou até maior do que o meu. Quem aqui crê no Deus do Valdemiro? Eu também creio no seu Deus. Só que, para mim, ele tem um tamanho, para você, ele tem outro tamanho. Não quer dizer que seja necessariamente menor para você, não. Pode ser maior ainda do que para mim. Mas para você entender, Deus é do tamanho da nossa fé. Se a sua fé não tiver limites, Deus não terá limites para trabalhar na sua vida. Vai me dizer que o servo do Eliseu não era crente também como Eliseu? Claro que era. O Deus de Jesus era o mesmo Deus dos discípulos. E os discípulos ficaram o dia inteiro tentando expulsar um demônio e não conseguiram. Aí Jesus chega e vê aquele alvoroço. O que é isso aí? Eu trouxe meu filho, seus discípulos não conseguiram. Jesus falou, geração incrédula e perversa, até quando vos sofrerei? Até quando eu vou ter que sofrer por vocês? E quando o mar agitou o barco e um desespero, Jesus falou, homens de pequena fé, por que vocês estão duvidando? É que, aliás, e na árvore, na figueira? Jesus amaldiçoou a figueira, deu as costas e foi embora. No outro dia, passando, olha lá, Senhor, a figueira que o Senhor amaldiçoou ontem secou. Ué, claro que secou, ué. Se você tiver fé, você faz a montanha sair do lugar, não é só a figueira secar. Deus é do tamanho da fé de cada um. Se a sua fé não tiver limites, Deus vai agir sem limites na sua vida. Sem limites. Olha a visão deste homem, igreja. O que eu estou dizendo para você? Que você não precisa de mim. Você tem que ter essa visão de que Deus tem ciência de tudo que está se passando com você, e você não pode deixar de orar todos os dias, porque Ele já marcou a data, só que você não sabe a data, mas Ele já tem a data, a hora, o momento. Continua orando, continua batendo na porta do juiz, que depressa Ele vai fazer justiça a você. Você vai ver. Coloca lá, filho, o texto, por favor. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Rapaz, isso é muito forte. Você tem que ler muito a Bíblia. O diabo, de vez em quando, usa alguém para falar, você só fica com a Bíblia, você está fanática. Você vai, sai do meu pé, chulé. Vai cuidar da sua vida.
Você quer ver uma coisa? Eu estava lá no Oceano Índico nadando. Aí o que vinha na minha cabeça? Essas coisas aí. Conhece todos os meus caminhos. Eu falo, Deus está olhando lá e está vendo o Valdemiro, pequenininho aqui, parecendo um lambari. Uma sardinhazinha nadando, e ele olhando. E ele já tinha determinado, quando ele não aguentar mais, eu mando os anjos. Igreja. Quando os 2 que me socorreram chegaram, eu já tinha esgotado todas as minhas forças, e estava no limite, eles entraram e me pegaram. Deus estava olhando, Deus falou, quando ele não puder mais, aí eu entro na vida dele e tomo as rédeas da situação. Deus não vai te abandonar nunca. Se você acha que não está aguentando, então está muito perto de Deus se manifestar na sua vida. Muito perto. Muito. Igreja, nessas mais de 4 décadas, eu aprendi que quando a gente está quase no limite, quanto mais próximo do seu limite você está, mais perto está de Deus agir na sua vida. Ele só vai agir quando você não puder mais dizer, eu fiz acontecer, eu criei, eu resolvi. Quando você não puder mais, não tiver mais força, Deus entra com a força dele. Portanto, não pare, não desista. Quando eu não aguentava mais nadar, igreja, falei, eu vou morrer. Falei, Senhor, você vai deixar eu morrer aqui, E apareceram lá, vieram andando assim dentro d'água, os homens, me pegaram com uma palha, eu tinha 153 quilos, me pegaram com uma palha assim, falei, não é possível, esse cara tem força demais, rapaz. Aí eu comecei a arrepiar, eu falei, tem alguma coisa diferente nesse negócio aqui. O seu limite é o ponto de partida para Deus, é o começo. O nosso limite. Então vai até o limite, não desista. E eu garanto a você que ele vai agir. Eu sei que ele vai agir. Imagina se Jó chegou no limite. Jó chegou no limite, no limite. Um dos amigos de Jó, eu escuto muito pregador falar mal dos amigos de Jó. Teve um dos amigos de Jó que falou assim para Jó, se você proceder corretamente, daqui a pouco ele vai se manifestar e o seu último estado, olha lá, se fores puro e reto, ele sem demora despertará em teu favor. Restaurará. O cara estava vendo Jó morrendo. Jó estava morrendo à míngua. Você já ouviu essa expressão, morrer à míngua? Quem já ouviu? Jó estava agonizando, estava morrendo à míngua. O sujeito falou para ele, se fores puro e reto, ou seja, continuar, ele sem demora despertará em teu favor. Restaurará a tua justiça, a justiça da tua morada. E o teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá sobremaneira. E aconteceu com Jó? Do jeito que ele profetizou.